meus amigos, meus irmãos. Agradeço as manifestações de entusiasmo com referência às chaves bíblicas da volta de Jesus ao planeta que ele próprio fundou, que era mundo de expiação, ainda vai ser um pouquinho mais, mas que daqui a pouco será paraíso. E o próprio Jesus diretamente o governará. Vejamos então mais um trecho da chave bíblica número 15, aquela que assinala a atividade do anticristo, do Cristo de Satanás e seu domínio mundial neste final de ciclo. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, exatamente como se encontra no livro do presidente da LBG, Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Capítulo 7 de Daniel. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grande dente de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés e se sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Como eu, a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Também dos 10 chifres que tinha na cabeça, outro chifre que subiu, e diante do qual caíram 3, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais forte que seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Meus amigos, meus irmãos, isto ainda vai acontecer. E quem vai prevalecer contra os santos de Deus, os escolhidos, não é o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, com dente de ferro e unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços, pisando aos pés o que sobejasse. Quem vai fazer guerra contra os santos de Deus, contra as ovelhas do rebanho único, e prevalecer contra eles, claro que transitoriamente, é o pequeno chifre que arrancou 3 dos primeiros chifres do quarto animal, espantoso e terrível, sobremodo forte, com dente de ferro e unhas de bronze. Os legionários estão devidamente avisados. João, o vidente de Patmos, realmente já nos avisou em sua primeira
epístola da vinda de muitos anticristos. Mas é claro que salientou o pior de todos, o anticristo do fim, que é exatamente o Cristo, o diabo. Já expliquei aqui que assim como há a trindade de Deus, Deus, Jesus, Espírito Santo, Paráclito, também há a trindade do mal, Satanás, Anticristo, falso profeta. Esse é o falso Cristo de Satanás. Isso quem define muito bem é o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demorais de vossa mente, quando tenha chegado o dia do Senhor. De nenhum modo vos engane. Isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ninguém diria melhor. Isso prova que na parte profética das suas epístolas ou cartas, o apóstolo Paulo foi inspirado exatamente por Deus. Os erros que apontei em outra obra representam a parte humana da Bíblia e Deus não tem nada com isso. O próprio apóstolo dos gentios deixou duas advertências que lhe cuidam deste assunto. Primeiro, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 21 e 22. Na lei está escrito: por outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas nem ainda assim eles me ouvirão, diz o Senhor Deus. As línguas, pois, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Agora, as profecias são um sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Só podia ser de Deus. Vejam bem. As profecias são um sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Segunda advertência de Paulo apóstolo. Segunda a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, apto para toda obra boa. Ouviram com atenção? Toda, isto é, qualquer escritura, porque não está escrito aqui toda a escritura, toda a Bíblia. Aí seria intermediário, seria a Bíblia toda. Mas não. Toda escritura, toda sem o A. Escritura, senão seria toda ela de Deus. Mas não. Toda escritura, qualquer escritura, divinamente inspirada, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda obra boa. Então está aqui bem claro, não é toda a
Sagrada Escritura. E a de Deus é a parte profética. Os profetas foram apenas médiuns psicógrafos. Nem eles sabiam o que eles estavam profetizando. Por quê? Porque a profecia não era deles, era de Deus. Como quando Jesus diz: Aru, escreve aí. Eu escrevo, depois eu vou saber o que é que ele quer. Não, nós somos meros e ordinários instrumentos, nada mais que isso. Aí está o valor da pregação da LBV, que faz esse discernimento fundamental. A parte divina da Bíblia, essa é eterna, e a parte humana da Bíblia. Deus não tem nada com isso. A parte profética, a divina, é infalível. Que vem de Deus. Agora a parte humana está cheia de fantasias, porcarias, como todas as coisas que saem da cabeça do homem. O homem tem fantasias, porcarias, não poderia deixar de tê-las na própria Bíblia. Mas Santo Agostinho, referindo-se à Bíblia, afirmou que é uma espécie de impiedade não ler aquilo que por nós e para nós escreveu a mão do próprio Deus. Coitado Santo Agostinho, enganou-se redondamente. Deus não escreveu a parte humana da Bíblia. Escreveu a parte divina, mas não a parte humana. Pelo contrário, nem eu acreditaria em Deus. Esteja no nosso coração de legionário fiel. Todos aqueles que se afastaram estão com vergonha de voltar, deixem a vergonha de lado e voltem. Tratem de salvar suas almas, porque Deus está presente. Meus irmãos, estamos analisando as 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus ao planeta que ele mesmo fundou e que brevemente passará a dirigir diretamente, sem intermediários. E na 15ª chave bíblica, vocês já sabem, é o anticristo, Cristo de Satanás, falso Cristo, e seu domínio mundial neste final de milênio. Chegamos ao ponto inicial do poema do Senhor dos Exércitos. É que muita coisa na Bíblia ninguém sabe explicar, porque não conhece a verdade que liberta. Então eu dizia aqui, neste livro, Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Ainda tenho um poema que recorda os tempos em que eu protestava contra tudo que me parecia absurdo na Bíblia. Vejamos então o poema do Senhor dos Exércitos. Senhor, já que ordenaste lealdade àqueles que te buscam de alma pura, aqui da minha solidão obscura, quero falar-te com sinceridade. Para o homem, o problema religioso e das origens e finalidades da nossa e das demais humanidades é o maior, o mais sério e tenebroso. Coisas difíceis de aceitar nesta sagrada Bíblia edificante. E visto que, Senhor, sou protestante, desejo humildemente protestar. Longe de mim cair em heresia por um simples capricho atrabiliário, mas a crer num Jeová totalitário
Prefiro a execração da apostasia. Sereno, pois, eu te ergo a minha prece, na certeza de que me perdoarás qualquer observação menos sagaz, que só o mestre tempo me esclarece. Senhor, não creio que este livro santo tenha todo ele inspiração divina, porque tua santíssima doutrina não pode rebaixar-se tanto e tanto. Se aos povos todos amas com efeito, na equidade da tua perfeição, por que essa escandalosa proteção aos filhos de Israel e povo eleito? O dogma é uma verdade revelada aos eleitos de Deus, é indiscutível. Tens uma casta privilegiada a submeter a plebe desprezível. E disseste crescer e multiplicai-vos a Eva e Adão em teu bíblico texto, sancionaste ipso facto o mal do incesto e que hoje ainda perduram tristes lares. Eternas são as leis da natureza, eternas são as suas leis de escola. Como pôde num rasgo de grandeza o velho Josué parar o céu? Se aquele mandamento não matar, o teu divino amor é santo eflúvio, como é que poderias num dilúvio teus desgraçados filhos afogar? Jesus ensinou aos bons cristãos que a perfeição maior está no amar? Como pode no templo chicotear vendilhões ignorantes, mas irmãos? A coisa mais ilógica, meu Deus, que a fé dos cristãos livres refutar fatos concretos e justificar contradições na Bíblia dos Hebreus? Por que tantos anátemas ao sexo nos púlpitos de todos os países, se seus truculentíssimos juízes nada entendem de assuntos tão complexos? Esse particular pega as berrinhas de Salomão nas suas preleções, porque teve, apesar dos seus sermões, 1000 mulheres e belas concubinas. Como explicar pecados e defeitos contra os quais os doutores deblateram? Os homens e as mulheres que adulteram, a tua semelhança foram feitas. É por tudo isto e muita coisa mais que eu posso discutir com equilíbrio que a ciência desmascara esse ludíbrio em que chafurdam crédulos mortais. Não posso concordar com tais parlendas que difundem tamanhas inverdades. Se a Bíblia tem muitíssimas verdades, tem também suas fábulas e lendas. Por outro lado, ó Deus, se a vida é bela, tem tanta coisa trágica e tão séria. Por que hás de permitir tanta miséria e que é tão fácil acabar com ela? Senhor, há tantas coisas incoerentes. Tu que és do mundo, criador e dono, por que deixas que morram no abandono milhares de criancinhas inocentes? Perdão, meu Pai, pelo que digo aqui, eu te suplico em nome do teu Cristo,
Mas quero que me expliques tudo isto, pois do contrário, eu não crerei em ti. Quem não souber Bíblia profundamente quem não conhecer o Evangelho e o Apocalipse em espírito e verdade à luz do novo mandamento, não sabe explicar essas coisas. Muitos ateus preferem o materialismo histórico ou dialético justamente porque não sabem explicar essas coisas e ninguém explica a eles. Mas a LDV explicou tudo isso. Só mesmo a LDV pôde explicar tudo isso. Como está no meu livro, Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Claro que, em primeiro lugar, Senhor, não creio que este livro santo tenha todo ele inspiração divina. Não tem. Só tem a parte profética. Esta é a parte de Deus. A outra é a parte dos homens. São Paulo ensinando o que acha que deve ensinar, inspirado no Cristo. São Pedro, São João, São Judas Tadeu e tudo quanto. Mas Deus não tem nada com isso, não. A doutrina é de São Paulo, não é de Deus. É a primeira vez que se diz isso na história do mundo. Se aos povos todos amas com efeito na equidade da tua perfeição, por que essa escandalosa proteção aos filhos de Israel, povo eleito? A LDV também já explicou muito bem isso aqui. Houve uma proteção aparente aos israelitas. É que os hebreus foram educados no monoteísmo graças à pregação do velho Moisés. Era um povo monoteico, só admitiam um Deus justo e verdadeiro. Um Deus eterno, um Deus só e ninguém mais. Por isso que Jesus surgiu entre eles. E Jesus não nasceu judeu. Jesus nunca foi judeu. Ou melhor, Jesus é tão judeu quanto Deus é brasileiro. Você acha que Deus nasceu no Brasil? Dizer que Deus é brasileiro é piada. Deus não se deixa levar por bajulações. Mas o povo de Israel teve essa proteção exatamente pelo seu monoteísmo. Então, teve o merecimento de receber Jesus no seu próprio seio. Mas claro que Jesus não nasceu judeu, porque, em primeiro lugar, não nasceu de ventre de mulher, não podia ser judeu. Então, proteção não houve. Era o povo eleito, porque se fez eleito pelo seu monoteísmo. E aí vocês veem que Deus não tem privilegiado, Deus não tem privilégio. Todos são iguais perante a lei. Se dogma é uma verdade revelada aos eleitos de Deus, é indiscutível. Teve uma casta privilegiada a submeter a plebe desprezível. Sim, mas acontece que a LDV não tem dogmas. E a LDV não acha que o dogma seja uma verdade revelada por Deus. Absolutamente. Portanto, não há submissões, nem servidões, nem escravidões na LDV, onde todos somos iguais perante a lei de Deus. Se dissesse crescer e multiplicar-vos, a Eva e Adão, em teu bíblico texto, sancionaste ipso fato mal do incesto, e que ainda hoje perduram tristes lares. É claro que se havia só um casal, como é que a humanidade ia crescer e se multiplicar? Só fazendo casamento de mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã e outras incestuosidades que Deus não fez. Porque Deus nunca ensinou que o mundo veio de um casal. Quem ensina isso é a religião humana. Pois é, compadre, é a religião humana. Deus não tem nada com isso.
Deus botou vários casais na face da terra. Um casal de brancos, um casal de amarelos, um casal de pele vermelha, um casal de negros. Do contrário, como é que os negros podiam vir de um casal ariano? Eis aí. Eternas são as leis da natureza. Eternas são as tuas leis. Escol, como pôde, num rasgo de grandeza, o velho Josué parar o sol? Já explicamos que Josué não fez parar o sol coisíssima nenhuma. Deus não pararia o sol para ninguém, nem para Jesus, que era unigênito do Pai. Não adianta, não. O sol não pode parar para ninguém. Hoje foi um fenômeno em que pareceu que o sol parou, é diferente. Isso os espíritos prepostos podem fazer. Se aquele mandamento não matar, do teu divino amor é santo eflúvio, como é que poderias num dilúvio teus desgraçados filhos afogar? Realmente, se Deus manda não matar, por que ele matou? Deus não mandou o dilúvio, não matou a humanidade quase inteira? Mas acontece que eu já expliquei isso. E essa explicação é minha, muito minha, pela primeira vez na história da Bíblia. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Então, pelos atos da humanidade, é que Deus determinou o dilúvio. Porque então, a própria humanidade matou a si mesma. Quem criou o dilúvio não foi Deus, foi a humanidade. Se Jesus ensinou aos bons cristãos que a perfeição maior está no amar, como pôde no templo chicotear vendilhões ignorantes, mas irmãos? Também já expliquei, Jesus não feriu ninguém, não matou ninguém, ele próprio governo, ele usou seu poder espiritual, fez um adorado espiritual fluídico. Entretanto, todo mundo pensou que ele fosse pular pelo tempo catando corda para fazer as honradas. Jesus deu foi um chicoteamento fluídico para despertar aqueles infelizes que desrespeitavam o próprio Deus. E assim, na punição das crianças, também já está mais que explicado pela LDG. Deus não conhece criança. A criança é o velho que voltou a viver. Portanto, se há muitas crianças sofrendo, não se incomode nem se afobes, meu irmão. Aparentemente são crianças ignorantes, mas são mais velhas criaturas que você, sua mãe, seu pai, sua família, toda junto. Se incomode não, que Deus sabe o que faz. Não há nada que Deus não faça perfeitamente bem, com perfeita justiça. E aí está como tudo isso que parecia inexplicado, o LBV explicou. Por isso, LBV quer dizer luz, bondade e verdade no enriquecimento da vida. Deus está presente. Eminentemente popular, as 21 chaves bíblicas da volta do Cristo de Deus. Quem é de Jesus, até
tolera ouvir falar na sua volta. Mas quem é do anticristo não fica contente, não. Começa a passar mal. E ainda diz, mas Jesus voltar para Deus. Pensei que ele estivesse preso na cruz definitivamente. E lá vem Cesareia dizer que Jesus não está mais preso. Imagine em que estado deve estar essa consciência, hein? Bom, estamos analisando a 15ª chave, dentro do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Vamos então agora voltar ao anticristo, porque essa chave se refere ao seu domínio mundial nesse fim do milênio. Nós vimos na Bíblia Sagrada que 2 livros se completam. Esse ensino é da mais alta importância. Primeiro, o livro do profeta Daniel. Segundo, o Apocalipse, que é de Jesus segundo São João. Vocês se lembram daquele grande cientista que descobriu a lei da gravidade? Pois bem, Isaac Newton. Newton escreveu um livro muito importante em que diz: o Apocalipse foi escrito no mesmo estilo e na mesma linguagem das profecias de Daniel. E tem com estas a mesma relação que elas têm entre si. Assim, representa uma profecia completa que se constitui de 2 partes: uma profecia introdutória e sua interpretação. Por sua vez, a profecia se divide em 7 partes sucessivas, pela abertura dos 7 selos do livro que Daniel teve ordem de selar. Exatamente por isso, é chamado Revelação ou Apocalipse de Jesus. O nome do livro de Newton é o seguinte: As Profecias de Daniel e o Apocalipse. Já dissemos aqui que as profecias constituem a parte divina da Bíblia. Por isso mesmo é que afirma São Pedro que nenhuma profecia da Escritura, isto é, da Bíblia, é suscetível de interpretação particular. Eu acho genial essa advertência. E claro que uma entidade muito sublime, muito alta, altíssima, transmitiu essa advertência ao grande pescador. Nenhuma profecia da Bíblia é suscetível de interpretação particular. Nenhuma profecia da Escritura pode ter interpretação particular. Só vale, vigora, permanece para todo sempre a interpretação do próprio Deus. Está na 2ª Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. E ele recebeu essa advertência depois também de advertir: o fim de todas as coisas está próximo. 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 7. Se não estivesse próximo o fim de todas as coisas, o que é que estaríamos fazendo aqui? Não. Estamos apenas despertando aqueles que estarão no rebanho único. Os outros, mesmo ouvindo, não escutarão. Olhando, não verão. Já estão assinalados para a perdição pelo seu passado. Você compreendeu por que eu não me preocupo muito com a salvação de certa espécie de gente? Se já está perdida, não adianta salvar. Eis aí. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Só vão ouvir
o chamamento de Jesus através da RBD, evidentemente as ovelhas que já são do rebanho único. Tira o seu merecimento do passado. Só vem as ovelhas que foram escaladas de antemão pelo seu passado para o rebanho único. Porque cabe perfeitamente aqui no chamamento final do Apocalipse. Pois o Apocalipse, que é de Jesus, nos diz que o número de salvos é bem pequeno. Para 4 bilhões de habitantes do planeta, salvos são apenas 144 mil. Número da qualidade. Agora, para encerrar, revelação que talvez muita gente não saiba, não conheça por não ter ouvido antes nossa palavra. Diz que o número de salvos é bem pequeno. Para 4 são mesmo uma única individualidade em 2 personalidades do Velho Testamento. Depois que Daniel voltou como João, voltou ainda depois como Francisco. Ele é o patrono da RBD. Não é nenhum homem quem revela os mistérios da Bíblia Sagrada. É o próprio Jesus, o Cristo. E é por isso que o anticristo procura eliminar aqueles que são capazes de receber as mensagens ocultas da Bíblia Sagrada. E é isso que explica o sofrimento de João, de Daniel, de Francisco, do irmão Zaru, que tem de lutar sempre contra os anticristos de todos os tempos. Mas me pergunta São Paulo Apóstolo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só a verdade ficará de pé. Meus amigos, meus irmãos, vamos perseverar estudando as profecias de Deus. Qualquer sugestão, qualquer ideia interessante, podem mandar aqui para o presidente da LBZ. Avenida Rio Branco, 43, terceiro andar, Templo da Boa Vontade. Deus está presente. Sobre a fronte ou sobre a mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, o número do seu nome, pois é número de homem. Ora, esse número é 670. As várias voltas bíblicas do Apocalipse já dizem bastante sobre esta besta. Quem há semelhança à besta? Quem é que pode pelejar contra ela? Vocês já viram tudo, né? Ele quer também
ponto por ponto, como é que vocês vão gravar? As melhores lições são aquelas que aprendemos praticamente sozinhos. Também alguém me pergunta, e quem é o anticristo, presidente? Se você pegar o livro Mensagem de Jesus para o seu presidente, mas se pegar mesmo com estudante ou estudioso, que não é só o anticristo. Então você não vai me perguntar se é um homem, se é uma nação, se é uma entidade espiritual. Está na cara. Então acrescenta aqui a intuição, como está no livro, sobre o anticristo, recebido de tantos anticristos. Teremos de falar muito. Por hora, cabe-me relembrar alguns pontos da carta à mocidade legionária e aos soldadinhos de Deus, e que abre as mensagens do presidente, editadas pela sucursal da LBG em São Paulo. Esse anticristo, o pior de todos os que já vieram, está agindo ocultamente, provocando a apostasia geral. Na LBG, ele também tem atuado por todos os meios e modos. E a tática é dividir para reinar. Mais brevemente, o anticristo deixará de agir ocultamente. Ele se julgará forte para destruir o Cristo e todos os cristãos dignos deste nome. Então virá o último Armagedon. Virá para se cumprir a palavra do profeta Zacarias. Em toda a terra, suas partes da humanidade morrerão. E Deus acrescenta, para empatar pelo fogo a terceira parte, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Não é meu, não, está na Bíblia, é a profecia de Deus, através do livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9. Para quem duvidar, aí está, é só examinar. Deus nunca errou uma profecia, senão Deus não seria infalível. God se levantará para fazer o seu trabalho de filho da servidão. O príncipe de Ross já está, para quem tem olhos de ver, juntando suas forças para a terceira guerra mundial. Enquanto isso, a desagregação moral triunfa na Dinamarca, Dinamarca, o país que tem a marca de Dan, exporta sua depravação para todos os povos e nações. O anticristo vai ganhar terreno cada vez mais. Cada vez mais. Entretanto, não conseguirá na LBG. A mocidade legionária, os soldadinhos de Deus, eles estarão vigilantes em torno do Cristo, guiados por um velho rude que já conhece os segredos de Satanás e todas as ciladas do anticristo. Um velho que deseja, acima de tudo, ver seus filhos espirituais abençoados por Deus, não só rebanho, para um só pastor. Estamos, portanto, todos nós bem apercebidos. Vamos enfrentar o anticristo, que terá todos os poderes de Satanás. E a força se fará sentir em todo o mundo. E como avisa o Apocalipse de Jesus, segundo São João, haverá leão todos os habitantes do mundo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. A advertência do próprio Jesus, que deixou bem claro no seu Evangelho
segundo São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim a este mundo em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Um outro, o anticristo, virá em seu próprio nome, e vós o recebereis. E aí, como termina a 15ª chave da volta triunfal de Jesus no livro Mensagem de Jesus para os sobreviventes. Agora, vocês vão meditar um pouco e dar a sua contribuição. Não posso mastigar tudo que o povo engoliu. Vocês têm que mastigar um pouquinho também. Só assim haverá merecimento. Mas vejam bem, 2/3 da humanidade vão morrer pelo fogo. E a terça parte restante ainda vai passar pelo fogo para ser purificada. E resta o número de salvos, 144 mil. No mundo que há 4 bilhões. Vejam bem, no mundo em que há 4 bilhões de criaturas. Os legionários não serão pegados desprevenidos. Eles já estão mais que avisados pelo velho rei. Deus está presente.